Estúdio, coloca lá para mim o slide, por favor. Ele não é uma regra absoluta. Ou seja, há uma flexibilidade. Mas vamos ver o que estabelece o inciso. Vamos lá. Salvo deliberação em contrário dos Estados e Distrito Federal. Então, olha como ele já começa, aqui ele já começa com uma certa flexibilidade. Salvo deliberação em contrário dos Estados e Distrito Federal, estabelecidas nos termos do disposto no inciso 12, a linha G. Esse inciso 12, a linha G, diz respeito à fixação de benefícios fiscais relativos ao ICMS, que só podem ser feitos através de convênio entre as unidades da federação. Então, salvo se houver deliberação através de convênios, as alíquotas internas nas operações relativas à circulação de mercadoria e nas prestações de serviço não poderão ser inferiores às previstas para as operações interestaduais. Então é isso. Para evitar aquela situação em que a legislação do Estado do Rio colocaria uma alíquota menor para as operações internas, atraindo as indústrias para o Rio de Janeiro, voltando para mim, neste caso, nessa hipótese, portanto, é vedado que as alíquotas internas sejam inferiores às interestaduais, salvo se houver convênio entre os Estados e Distrito Federal nesse sentido. Convênios celebrados da mesma forma que são celebrados os convênios que concedem benefícios fiscais relativos ao ICMS, com as regras estabelecidas na Lei Complementar 24, que vamos conhecê-la. Muito bem. Então, cuidado, uma simples afirmativa em prova. As alíquotas internas, em hipótese alguma, poderão ser inferiores às interestaduais. Está errada. Por quê? Porque há a possibilidade, desde que haja convênio entre os Estados e Distrito Federal, há possibilidade de que essas alíquotas sejam inferiores. Portanto, cuidado com a flexibilidade do texto constitucional. Não é uma determinação cogente, não é. Pode haver deliberação nesse sentido, convênio permitindo que as alíquotas internas, em determinadas circunstâncias, sejam inferiores às interestaduais. Mas se não houver, é vedado pelo texto constitucional. Legal? Muito bem. Agora, minha gente, nós vamos entrar. Eu disse que a questão das alíquotas do ICMS é fundamental no entendimento desse imposto e é muito cobrado. E dentro desse aspecto das alíquotas, o mais cobrado são os dois próximos incisos que nós vamos estudar. Os incisos 7º e 8º do artigo 155, parágrafo 2º. Muito cuidado. Estes dois incisos, incisos 7º e 8º, eles dizem respeito a operações interestaduais, que remetem mercadorias ou serviços para consumidor final localizado em outro estado. Vou repetir. Os incisos 7º e 8º dizem respeito a operações interestaduais que destinem bens a consumidor final localizado em outro estado. Muito bem. Sim, e aí? Como é que fica essa situação? Nós já conhecemos as alíquotas interestaduais do ICMS. 12% ou 7%, dependendo da circunstância, acabamos agora há pouco de ver. Mas será que são essas alíquotas aplicadas a essas operações que destinem bens ou serviços a consumidor final localizado em outro estado? Vamos conhecer, portanto, primeiro o inciso 7º, que trata exatamente dessa matéria. Vamos lá.
Inciso 7º. Em relação às operações e prestações que destinem bens ou serviços a consumidor final localizado em outro estado, a consumidor final localizado em outro estado. Adotar-se-á, por isso é que eu insisti com vocês, esses incisos 7º e 8º aplicam-se exclusivamente para essas operações interestaduais que destinem bens ou serviços a consumidor final localizado em outro estado. Adotar-se-á, e antes de continuarmos, voltando para mim, o que vai determinar qual alíquota a ser aplicada, interna ou interestadual, mas interna, Borba, é uma circunstância que nós vamos conhecer que, embora seja uma operação interestadual, é tributada pela alíquota interna. O que vai determinar qual alíquota a ser aplicada, conforme a gente vai ver agora, é o fato do consumidor final localizado em outro estado ser ou não contribuinte do ICMS. Vamos dar 2 exemplos. Uma loja de sapatos localizada em um estado, comprando cortina para colocar na loja de outro estado. Com relação à cortina, essa loja é consumidora final. O negócio dela não é vender cortina, é vender sapato. Ela está comprando a cortina para colocar na própria loja. Então, ela é consumidora final da cortina. Mas ela é contribuinte do ICMS ao vender os seus produtos, os seus sapatos. Então, ela é uma consumidora final, no que diz respeito à cortina, mas é contribuinte do ICMS ao vender as suas mercadorias no Estado. Agora, vamos imaginar que uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, um escritório de contabilidade, uma clínica dentária, uma clínica médica, um escritório de advocacia, qualquer pessoa jurídica que não seja contribuinte do ICMS ou uma pessoa física, esteja comprando também mercadoria de outro estado para consumo final. Então, quais são as duas possibilidades? Primeira, o consumidor final localizado em outro estado ser contribuinte, como é o caso da loja de sapato comprando cortina, e o consumidor final localizado em outro estado não ser contribuinte, uma pessoa física, uma pessoa jurídica não contribuinte do ICMS. Isso é o que vai determinar qual a alíquota a ser aplicada, a alíquota interna ou a interestadual. Então vamos ver como é que fica isso? Vamos lá. A linha A do inciso 7º. Adotar-se-á a alíquota interestadual quando o destinatário for contribuinte do imposto. Na hipótese, por exemplo, da loja de sapato comprando cortina para colocar na sua própria loja. Então, a saída do Estado remetente será tributada pela alíquota interestadual, 12% ou 7%, vocês já sabem disso. Mas, se o destinatário não for contribuinte, adotar-se-á, embora seja uma operação interestadual, será devido para o Estado remetente, adotar-se-á, portanto, a alíquota interna, embora seja uma operação interestadual. Mas pelo fato de ser destinada a consumidor final localizado em outro estado e esse consumidor não for contribuinte, adotar-se-á a alíquota interna do Estado. Muito bem, eu queria que o pessoal do estúdio colocasse um quadro que eu vou explicar um detalhe que vai nos facilitar entender o próximo inciso, que é o inciso 8º do artigo 155, parágrafo 2º. Vamos lá, pessoal, coloca o quadro lá para mim, para que eu possa fazer um desenho que vai facilitar muito o entendimento desse inciso 7º e 8º do artigo 155, parágrafo 2º. Então vamos lá. Vamos imaginar aqui o Estado de Minas Gerais e aqui o Estado do Rio de Janeiro. E aqui a loja de sapatos a qual eu me referia. Muito bem. Então, nós sabemos que se essa loja de sapatos
que é o estabelecimento B, comprar de um estabelecimento A localizado em Minas Gerais, comprar uma cortina, essa cortina, porque o estabelecimento B é contribuinte do ICMS, não com relação àquela mercadoria, mas com relação aos produtos que vende, seus sapatos, por exemplo. Então, ele é consumidor final com relação à cortina, mas é contribuinte ao vender os seus sapatos. Na saída do estabelecimento A, será devido ao Estado de Minas Gerais a alíquota interestadual, que já sabemos é de 12%, porque já comentei aqui, fixada pelo Senado Federal, né, por resolução do Senado Federal, de iniciativa do Presidente da República ou de um terço do Senado, aprovado pela maioria absoluta do Senado. Mas aí cria um problema. Aqui no estado do Rio de Janeiro tem um cara que vende cortina. Só que quando ele for vender essa cortina para o mesmo estabelecimento B, a loja de sapatos, por ele estar dentro do estado, ele vai recolher a alíquota interna, que é, no estado do Rio de Janeiro, 18%. 18%. Ora, e aí, minha gente? Esse cara do estado do Rio de Janeiro, que vende cortina, fica em condições menos competitivas que o cara de Minas Gerais. Porque o cara de Minas Gerais vai poder vender 6% mais barato. Ele vai poder vender 6% mais barato do que aquele estabelecimento de dentro do estado do Rio de Janeiro, que vai ter que recolher mais imposto. Então, minha gente, para evitar isso, nós vamos em seguida olhar o dispositivo, que é o inciso 8º, mas eu já vou adiantar aqui. O inciso 8º determina que, ao entrar no estabelecimento B, este estabelecimento B tem que recolher o diferencial de alíquota, ou seja, 18 menos 12 igual a 6%. Diferença entre a alíquota interna do estado do Rio de Janeiro e a interestadual, portanto, no meu exemplo, 6%, terá que recolher para o estado do Rio de Janeiro. Observe, portanto, que qual era a ideia do Constituinte? Manter o incentivo às operações interestaduais, e ele assim conseguiu, porque para o estabelecimento que está em Minas Gerais, se ele vender para dentro, ele recolhe 18%, se ele vender para fora, 12%. Então é mais interessante para ele vender para fora. Mas, para o estabelecimento, para a loja de sapato que está no Rio de Janeiro, tanto faz. E se ela comprar de fora, ela vai comprar 6% mais barato. Mas ao entrar no estabelecimento dela, ela mesma, estabelecimento, tem que recolher para o estado do Rio de Janeiro o diferencial de alíquota de 6%.